Então, o molde foi criado aqui, não vai. Encontrar em outro lugar, assim, essas medidas, não nos peça, ele foi nascendo do desejo da Marion de trazer para vocês, e aí eu fui criando. Então, esse é a base da parte de baixo, a cabeça do burrito, as orelhas e os olhos, que são opcionais, tá? Como que eu fiz esse olho? Adivinha de onde eu tirei esse molde? Para tu não precisar nem copiar, nem imprimir isso aí, eu fiz com uma bobina. Uma ferramenta que tu tem em casa, então eu fiz com uma bobina. Passei, agora esse aqui já pertence a Márcia, né? Tá escrito aqui que a parte da orelha fica aberta, não tem muito segredo. E o corpo? O corpo tu tem que fazer aquilo que a gente fala sempre. Pega caneta ou lápis e um caderninho e anota, burrito, porque o corpo não tem molde. O corpo tem medidas livres que nós vamos fazer aqui. Como eu disse, é tudo um aproveitamento. Então, eu passei os meus moldes para um papel de calendário aqui. Quando eu tava passando, eu vi que ele era de 2016. Então, um papel firme, né? Um papel craft, praticamente, que virou o molde do nosso burrito. O olho eu não fiz molde porque, como eu disse, eu fiz com a bobina. Então, a bobina já é o suficiente. Eu usei partes de jeans. No meu caso aqui, o burrito inclusive tem elastano. Se o teu jeans tiver elastano, não tem problema, né? Só ir na calma e fazer que funciona. Que o nosso burrito tem um rabinho, que eu fiz com jeans, mas que também pode ser feito com cadarço, ó. Um pedacinho de cadarço. Pode ser feito com um cadarço, pode ser feito com uma trança, com o que tu quiser, o material que tu tiver. Uma trança de várias linhas. Aqui é uma faixinha de jeans que sobrou da parte que eu tava recortando. Não tem nada para esconder, tá, gente? Não tem nenhum motivo em especial. É porque eu queria mesmo colocar essa coisa que a gente vê da carga, né? Eles têm uma manta que cobre aqui o lombo deles, uma parte, não sei como é o nome daquilo. E era um pedacinho de jeans e alguém já deve ter visto aí que eu vou guardando as linhas, né? Depois que eu vou terminando de bordar ou fazer algumas aplicações, aí eu fui pegando essas linhazinhas que estavam por aqui e todas que cabiam eu fui só passando. Então, nós já falamos aqui sobre ser pode ser um guardanapinho de crochê, ficaria belíssimo, né? Pra quem gosta de crochê, um retalhinho de tecido, vários retalhinhos de tecido. Foi isso. Aqui também é o próprio jeans desfiado, vou passar essa medida pra vocês. E aqui é um pedacinho de feltro que vai sobrando nos retalhinhos, conforme a gente corta as coisas, vai ficando, né? Umas pontinhas que às vezes não servem para outras coisas que não sejam olhos. Também é opcional, também poderia ser um jeans do outro lado, que é o caso aqui da pálpebra. Também é opcional a pálpebra, tá, gente? Somente isso, o enchimento que tínhamos o enchimento que já tínhamos no travesseiro, né? Eu falei isso. Mas, aproveitamento de todos os seus pedacinhos de jeans. Vou passar pelo menos as medidas para vocês. Pelo menos a medida do corpo, né? Essa marcação que tem aqui, ela ficou depois de pronta aqui, ela tem 4 centímetros, que é essa daqui, ó. Tá? Essa divisa do corpo para destacar que pode ser feito com qualquer outro tecido, tá? Qualquer outro retalhinho. Então, eu uni um tecido, peguei uma faixa de tecido, que eu vou fazer agora, inclusive, para mostrar.
Ainda tem muitos burritos dessa calça. E eu cortei uma faixa de tecido de 5 centímetros para unir invertida nessa parte, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma pequena tesoura. Ó. Eu vou abrir essa parte e vou cortar aqui uma faixa de 4 centímetros. Eu quero ter um resultado de 4 centímetros, então eu vou cortar com 5, né? Tu pode riscar. Deu disso? Aqui. Então, vou riscar aqui com 5 centímetros uma parte. Não vou na máquina agora, tá? Só vou mostrar as medidas, então. Então, anota aí que é uma faixa de 5 centímetros, né? Costurei, enxergando os dois direitos. Depois que eu virei, eu fiquei com o contraste aqui. Eu escolhi essa na parte de baixo, fica a teu critério. Então, eu vi as duas frentes, costurei e tive esse resultado. Eu vou costurar esse e depois é que eu vou cortar essa parte, então... E vou precisar também da parte de trás. Essa é a base de baixo. A base, eu posso usar qualquer tecido. Eu usei uma faixa, um pedaço de manta acrílica, que eu tinha várias emendas, fui emendando e ela ficou bem resistente. Mas eu quero te dizer que pode ser qualquer material que tu tenha em casa. Pode ser 2, 3 pares de jeans, pode ser sarja, tudo que tu tiver que possa ajudar a dar essa estrutura embaixo, né? Essa parte plana de baixo. Pode ser um TNT mais firme também e pode ser vários pedaços de tecido. Então, eu posso usar vários pedaços de tecido para fazer esse fundo. Se tu for usar vários pedaços de jeans, já coloca, né, um sobre o outro. Ó, vou colocar aqui nessa parte. Coloca mais jeans aqui, essa é a base, os lados são todos iguais, deixa a perfeição para outro dia, risca, no jeans azul não vai aparecer tão bem, né, para vocês, por isso eu deveria estar riscando do outro lado, da parte clara. Coloca as 2, 3 camadas que tu quiseres, marca, alfineta... E vai na máquina e passa uma costura para dentro de toda essa marcação, que é para conter aquela elasticidade. Existe ele antes, né? Faz dele uma estrutura mais rígida. Então, aqui, essa parte que eu preciso para a base. E para as orelhas, mesma coisa. Cuida para onde tá a tua elasticidade, ó, no caso a minha tá para cá, então eu vou usar isso na lateral. Porque se eu usar dessa forma, ele vai ficar de um de cada tamanho, né? Então eu vou deixar a elasticidade na lateral. E vou riscar aqui as minhas 2 orelhas. Nesse caso eu já vou riscar pela parte clara, que vocês vão conseguir enxergar melhor. Eu usei ali para destacar 1,
de cada lado do tecido. Mas tu podes colocar aqui na parte da frente, ó, um tecido qualquer, um retalho de tricoline, que vai ficar bem interessante. Não tem enchimento aqui dentro, não tem nada, nenhuma manta, é somente o tecido, é porque o jeans tem, né, uma certa resistência e ele não precisa ficar espetado. Então, como eu tenho esse lado aqui, eu posso riscar agora, que vocês possam enxergar desse lado aqui. Pode falar, Maria. Eu já coloquei no clube o molde, tá? Então Uau. é só entrar lá no módulo gratuito, no último tópico vai estar o molde para baixar. Uau! Muito rápido, então vai lá. Se tu pode imprimir agora, já imprime e já anota o que tu tens que anotar. Porque nós temos medidas para anotar aqui, tá? Então, eu tenho as duas orelhas. E, para destacar, eu quero que elas fiquem uma de cada cor, né? Então, o normal é a gente encontrar as cores. Aqui eu vou deixar um escuro e um claro, né? Um avesso e um direito se encontrando, vou alfinetar. Essa nossa maquininha, ela tá onde, Marião? Essa maquininha? É. Onde será que ela tá? Acho que, não sei. Quem é que já fez essa maquininha? Vou ver se ela tá no YouTube. Nossa, a maquininha foi feita por nós aqui no grupo, né? Vamos ver, a Marião vai procurar ela assim que der, né? Onde ela está, para vocês saberem. Mas várias fizeram, né, essa maquininha. Então, as orelhas, já tenho. O que me falta? Falta-me o corpo. O que é o corpo, gente? Vamos começar as nossas anotações. O corpo é uma medida, nesse caso aqui, né? Eu fiz uma medida de 13 centímetros de altura por 17 de largura. Eu tô com a calça dobrada, eu não preciso de tantas partes, então é um lado só. Eu vou cortar aqui uma parte de 13 centímetros de altura. Deixar os tecidos juntos e vou que tu tá no silêncio aí, Márcia? Márcia tá na surdina. Eu não tossi. Ah, teve uma crise de tosse? Pois então, né? Comi uma balinha. Tomei água, já ajudou bastante. Eu vou cortar ela só para poder ter o outro lado, que é mais fácil de visualizar. E como eu tô trabalhando da maneira que eu mais gosto, desde que a gente se encontra, de pé. Não, olha, mas para cortar tecido e marcar, para mim é uma coisa que eu tenho que fazer em pé eu também. tenho que fazer em pé. Costurar eu não consigo, como tu costuras, mas realmente... Riscar e cortar, para mim, é um exercício que tem que ser feito de pé. Pronto, agora eu posso enxergar pelo outro lado para te ensinar como fazer o corpo. Virei pro outro lado. Pois então, não sei se essa máquina tá onde. Ah, mas daqui a pouco a gente descobre. É, a gente descobre, se não tiver, a gente... Lembra o que eu falei que era uma parte de 17 centímetros de largura? A pessoa se organizou, né? Mas a ponta do... Precisa lápis? Lápis eu tenho. Quebrou ali a pontinha. Então, vamos lá, 17, para aquela medida, né? Para encaixar com aquele centro. 17 de largura por 13 de altura. Vocês viram, ó, mesmo a gente estando fora de casa, fora da nossa zona de conforto, fora das nossas ferramentas, não significa que a gente não possa fazer um
Tô adaptando aqui com a fita métrica da Marion, usando ao invés das minhas réguas, vou ter o mesmo resultado. Então não dá pra gente achar que só vai conseguir fazer um produto se ele tiver aquele tecido daquela coleção perfeita. Gente, como eu fiz o corpo, anotou aí 13 de altura por 17 de largura. Peguei a base de baixo e arredondei os cantos de cima, tá? Arredondei os cantos de cima. Precisa de linha, Marião? Não tem. Ah, tá. Ah, é, tu tava bordando aí, né? Nós vimos. Ó, arredondei as partes de cima. Pra dar aquele formato de corpo ali que o burrinho tá no momento meio empacado ali, né? O momento de parada dele, ele tá acomodado. Então, eu arredondei, foi isso que eu fiz com o... Vocês sabem, né, que eu não gosto de cortar antes de costurar. Eu vou só fazer aqui um exemplo do que será. Essa medida tem margem de costura. E eu vou fechar, deixando aberto embaixo para encaixar aquele fundo. Feito isso, eu agora vou determinar com o que eu quero enfeitar. Se eu quiser colocar um retalhinho aqui na minha peça, vamos recortar aqui para ela aparecer. Tudo que eu quiser enfeitar antes, eu posso, como colocar um retalho, como colocar bordados, como colocar outros tecidinhos, eu posso enfeitar essa parte antes de montar. O que eu tenho que cuidar? Apenas a margem de costura que vai pegar lá na outra parte. Eu vou costurar depois de feito essas partes aqui, ó. Vou começar uma costura aqui com pontos pequenos, que são os nossos pontos de costurar, mas eu não vou fechar todo ele aqui em cima, eu vou deixar uma abertura para desvirar. Essa abertura tá bem ali embaixo do nosso... Tem que achar a palavra aí, Márcia, tu que é mais inteligente com essas coisas. Como que é o nome daquela mantinha que tá no lombo do burrito? Então, eu deixei essa abertura na parte de cima, tá? Uma abertura aqui pequena, de 5, 6 centímetros, já é o suficiente para desvirar e encher. Ele é bem simples e jeans bem resistente, então tá tranquilo. Eu usei, inclusive, gente, eu usei agulha 11 na minha máquina e linha de costura normal. Se tu for usar aí um jeans muito grosso, pode passar para agulha 14, que vai ter o mesmo resultado. Medida anotada, notei o corpo. O rabinho. O rabinho eu cortei um pedaço de tecido. Vou usar esse exemplo aqui. Ó. Tudo eu anotei. Depois que, como eu disse, não tem molde, nós criamos naquele dia. Eu cortei 9 centímetros de tecido. Nesse caso, eu vou cortar do cadarço. Mas eu vou mostrar também ali qual é essa medida. Com o cadarço que eu posso fazer. Vou pegar uma agulha fina. Uma linha combinando com cadarço, de preferência, ou não, quem sabe. Quem é a dona do burrito. Ó, o Marião tá bordando as narinas do burrito. Vamos ver se vai ficar, não sei, ele até não precisaria, né? E como que tu vai saber se vai dar? Tentando. Porque, eu não sei porquê, mas me chama, a coisa das narinas é uma coisa que me chama a atenção nos burrinhos, né? Tô lembrando aqui do burrinho lá do Shrek. Ai, boa. No tecido, ó, e no próprio cadarço, eu vou deixar aqui pelo menos uns 4 centímetros para baixo para fazer o rabinho. Então, eu vou passar uma linha aqui, eu tenho uma linha da mesma cor,
Vou dar algumas voltas só pra ele não desfiar mais do que isso. Se tu estás nos assistindo no YouTube, não esquece, né? Aquela história do dá o like, faz um comentário, compartilha, que é dessa forma que a gente consegue continuar aqui também fazendo esses momentos gratuitos.